Ao longo dos séculos, o nome Leviatã atravessou a história como um dos maiores mistérios ligados ao mar. Para alguns, ele é apenas uma criatura simbólica mencionada nas escrituras antigas. Para outros, porém, ele pode ter sido inspirado por algo muito mais real. Um ser gigantesco que um dia pode ter nadado nos oceanos da Terra. A partir dessa dúvida, surgem várias teorias fascinantes que misturam ciência, história, relatos de marinheiros e até conspirações modernas sobre o que realmente pode existir nas profundezas do planeta. Uma das perguntas mais intrigantes é se o Leviatã poderia ter sido inspirado em um animal real que viveu no passado da Terra. Ao longo da história da ciência, foram descobertos fósseis de criaturas marinhas gigantescas que viveram milhões de anos atrás. Répteis marinhos como o mosasaurus dominavam os oceanos na era dos dinossauros. Esses animais podiam alcançar mais de 15 metros de comprimento e possuíam mandíbulas poderosas cheias de dentes afiados. Outro exemplo impressionante é o Pliosaurus, um predador marinho gigantesco que tinha uma das mordidas mais fortes já registradas na história da vida na Terra. Quando cientistas e historiadores analisam as descrições antigas do Leviatã, algumas características parecem lembrar esses gigantes pré-históricos. Mandíbulas enormes, corpo poderoso, domínio absoluto do mar e aparência aterradora. Embora esses animais tenham desaparecido milhões de anos antes da existência dos seres humanos, alguns teóricos sugerem que lendas antigas podem ter sido inspiradas por ossos gigantes encontrados por povos antigos, que tentavam explicar aqueles restos misteriosos. Mas essa não é a única possibilidade. Muitos pesquisadores acreditam que o Leviatã também pode ter sido inspirado por criaturas reais que ainda existem hoje. O oceano abriga alguns dos maiores animais que já viveram na Terra. A baleia azul, por exemplo, é o maior animal conhecido da história do planeta, podendo chegar a mais de 30 metros de comprimento. Imagine um povo antigo vendo uma criatura dessa dimensão emergindo das águas pela primeira vez. Sem conhecimento científico, aquilo poderia facilmente parecer um monstro divino. Além das baleias, há também animais marinhos gigantes que raramente são vistos, aumentando ainda mais o mistério do oceano. Um dos exemplos mais famosos é o lula gigante, uma criatura real que pode atingir mais de 10 metros de comprimento e vive nas profundezas do mar. Durante séculos, marinheiros contaram histórias sobre monstros com tentáculos gigantes atacando navios. Durante muito tempo, essas histórias foram consideradas apenas lendas, menos até que a ciência confirmou que essas criaturas realmente existem. Esses exemplos mostram que o oceano sempre foi um lugar cheio de mistérios. Durante milhares de anos, marinheiros e exploradores relataram encontros com criaturas gigantes que nunca foram totalmente explicadas. Algumas dessas histórias falam de serpentes marinhas gigantescas, emergindo das águas e se movendo como enormes dragões. Embora muitas dessas histórias possam ser exageros ou interpretações erradas de animais conhecidos, elas ajudaram a alimentar a ideia de que criaturas como o Leviatã poderiam realmente existir. Com o passar do tempo, o Leviatã também se tornou parte da cultura moderna. Sua imagem aparece em livros, filmes e jogos que exploram o tema de monstros gigantes do oceano. Um exemplo famoso é o filme Leviathan, que apresenta uma criatura monstruosa encontrada nas profundezas do mar. Em muitas histórias modernas, o Leviatã é retratado como uma entidade colossal que vive nas regiões mais profundas e escuras do planeta. Essa ideia de monstros gigantes vivendo no fundo do oceano também aparece em histórias inspiradas nos mitos de H.P. Lovecraft, autor que criou narrativas sobre criaturas antigas adormecidas nas profundezas do mar, aguardando um momento de despertar. Embora essas histórias sejam ficção, elas exploram um medo muito real da humanidade, o medo do desconhecido que existe nas partes do planeta que ainda não foram totalmente exploradas. E é justamente esse ponto que mantém o mistério do Leviatã vivo até hoje. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, mas grande parte deles ainda permanece inexplorada. Existem regiões tão profundas que nenhum ser humano jamais visitou diretamente. Nessas zonas abissais, a pressão é extrema, a escuridão é total
e formas de vida completamente estranhas conseguem sobreviver a cada década. Novas espécies são descobertas nessas profundezas. Peixes com aparência alienígena, criaturas bioluminescentes que produzem sua própria luz e animais com adaptações surpreendentes para sobreviver em ambientes extremos. Isso faz com que alguns pesquisadores se perguntem se ainda poderiam existir criaturas gigantes desconhecidas escondidas nessas regiões. Alguns exploradores do oceano acreditam que os maiores mistérios do planeta ainda estão escondidos nas profundezas do mar. Existem trincheiras oceânicas com mais de 10 quilômetros de profundidade, lugares onde a luz nunca chegou desde a formação da Terra. Esses ambientes são tão extremos que muitas missões científicas ainda estão apenas começando a explorá-los. É nesse contexto que a lenda do Leviatã continua fascinando tantas pessoas. Ele representa não apenas um monstro das escrituras antigas, mas também o símbolo do desconhecido que ainda existe no mundo. Desde os relatos antigos até as teorias modernas sobre criaturas gigantes, o Leviatã permanece como uma ponte entre o mito, a ciência e o mistério. Talvez ele nunca tenha existido exatamente da forma descrita nas antigas histórias. Talvez seja apenas uma representação simbólica das forças do oceano e do medo humano diante da imensidão do mar. Mas também existe a possibilidade de que as lendas tenham surgido a partir de encontros reais com criaturas gigantes que ainda não compreendemos completamente. Enquanto os oceanos continuarem guardando segredos nas suas regiões mais profundas, o nome Leviatã continuará despertando curiosidade, medo e fascínio, porque no final, a maior pergunta permanece aberta. Se ainda conhecemos tão pouco sobre o fundo dos mares, quem pode afirmar com certeza que não existe algo gigantesco escondido lá embaixo, observando silenciosamente o mundo, desde as profundezas eternas do oceano?